Bom, vamos lá, está gravando. Então, pessoal de casa, vocês, boa noite agora formalmente. Obrigado pela presença. Estava numa turma de contábeis, tinha dois. Tinha dois, aqui estou vendo, né? Tem um calor humano maior, né, até melhor. Mas é um prazer aí estar com vocês nesse próximo semestre. Nós vamos trabalhar aí a disciplina de economia. Antes de vocês se perguntaram quando viram a grade, né? O que eu vou falar sobre economia? Eu escuto todo dia o William Bonner falar alguma coisa, né, sobre economia. Então a gente vai trazer um pouco essa realidade da importância da economia para vocês, futuros e futuras advogados, advogadas ou profissionais jurídicos, no quais irão trabalhar. Então, só me apresentando um pouco, eu sou o professor Fernando. Eu trabalho aqui dentro das coligadas, a gente fala coligadas, da UCP Pitanga, Univale, Uniguaçu e Campo Real já fazem 5 anos e meio. Então eu dou aula aqui na Campo Real, dou aula na UCP Pitanga, dou aula na Univale, Univaiporã, sou professor também de pós-graduação aqui dentro da Campo Real. Trabalho também, não faz nada, trabalho. Eu tenho uma empresa de consultoria, no qual eu presto serviços aí para alguns empresários, associação comercial. A gente tem aí a Raquel, uma das nossas coordenadoras de um núcleo setorial que nós temos dentro da associação comercial. Tanto que dentro da associação comercial eu tenho um núcleo de advogados. Então, só para vocês, um dia aí que vocês tiverem avulso aí, convido vocês para estarem numa reunião, porque isso é importante, porque o cenário no qual vocês irão trabalhar daqui a 5 anos no mundo jurídico está mudando. Já mudou, na verdade. E quando a gente fala sobre economia e mercado, gestão, ainda falta um pouco dentro da graduação. Por isso, para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes, 4 hoje, escritórios de advocacia, que faz planejamento estratégico. Por causa dessa falta, ganham muito dinheiro. Só que também, como ganham, também muitas vezes não sabem investir ou reinvestir. Então, é isso que eu faço. Como eu disse, eu também trabalho, sou consultor de empresas, tenho uma empresa e tenho prestação de serviços aí, em diversas empresas e associação comercial hoje em Guarapuava. E venho trabalhar com vocês, então, essa disciplina sobre economia. Deixa eu só apresentar uns slides aí para vocês, que fica mais fácil entender sobre ementa, sobre avaliação, metodologia, A gente vai trabalhar hoje. Se der tempo, a gente inicia já a nossa introdução. Vamos lá. Pessoal de casa aí, então, está compartilhado também a minha tela. Tá? Então, vocês estão me ouvindo bem? Fiquem à vontade, pessoal de casa, se tiverem alguma dúvida. Eu estou com o chat aberto aqui no meu celular e também fiquem à vontade de abrir o microfone e perguntar. Então, hoje, dia 29 de julho, hoje é a nossa apresentação da nossa disciplina. Aqui só, eu sou economista, como eu falei para vocês, no centro, em MBA, especialista, fui gestor comercial em uma empresa de móveis de escritório aqui em Guarapuava durante 14 anos. O duro é você contar a data que isso conta a sua idade, Então, mas 14 anos eu sou administrador da empresa, consultor de empresas da FACIAP e a SIG. FACIAP é a Federação das Associações Comerciais e a SIG é a nossa associação comercial. Sou instrutor de treinamento, cursos técnicos, professor na Campo, na UCP Pitanga, Ivaiporã, Univale, e professor de pós-graduação. Então, a gente faz de tudo um pouco, E dentro da Campo, dentro da Pitanga, Univale, eu dou aula para contábeis, eu dou aula para administração, eu dou aula para direito, eu dou aula para agronomia, para veterinária. Então, isso quer dizer que as minhas mentiras, muitas vezes, está dando certo, porque consigo trabalhar quase em todos os colegiados dentro dessa área de gestão. Trazer essas informações, que nem
Vamos imaginar o porquê que eu dou aula em agronomia. O agrônomo está preocupado, né, em plantar, mas não em vender. Não em se preocupar com produzir. Né? É a mesma coisa aqui. Né? Vocês, possivelmente, né, estão empolgados, né, querem ser juízes, advogados, né? Estão vendo filosofia, estão vendo história, né, teoria da política, mas isso faz parte para que vocês entendam, né, a caminhada de vocês para chegar até aqui e o mercado de trabalho, o mercado de negócio no qual vocês vão daqui a 5 anos, espero. Tem gente que quer ficar um pouco mais, espero que vocês não queiram. Né? Ficam para trás. Porque, como eu falei, o mundo jurídico, há 5 anos atrás, é diferente do que é hoje, e daqui a 5 anos, quando vocês se formarem, vai ser diferente. Aquela imagem do advogado lá atrás de uma esplendorosa mesa, com uma cadeira retumbante, está cada vez mais diminuindo. Hoje você tem comércio, hoje você tem que ter marketing, hoje você tem que ter gestão em cima disso e principalmente, né, trabalhar essa questão da economia. O que é economia, na verdade? Se eu for perguntar para vocês, né, o que é economia para vocês? Gastar menos do que você ganha. Isso os nossos pais falam. Né? Percebi que nós, homens, somos menos aqui, né? Mas a minha esposa cansa de escutar isso de mim. Lógico que ela não faz. Estamos apertados, o orçamento, não compra aqueles sapatos. Eu não sei porque vocês compram, vocês só tem 2 pés, porque 30 pares de sapatos. Mas está na promoção. Tudo está na promoção, né? Então, se eu perguntar economia, possivelmente vocês vão falar isso. Não gastar o suficiente. É você planejar, mas não é só isso. É muito mais do que somente dinheiro. Na verdade, economia não é uma ciência exata. O 2 e 2 é 4. Na economia não é. Na economia não é porque nós estamos no mercado sazonal. Pergunto a vocês. Em fevereiro do ano passado, tá? Lá no tempo antigo do ano passado, fevereiro, onde o vírus estava em Wuhan. Nós estava tudo aqui de boa. Carnavalzão, tomando seus goles. Em março, 15 de março, dia, né, no qual foi instaurado a pandemia, tudo mudou. Se eu fosse falar para vocês daqui a 2 anos atrás, daqui a 2 anos nós vamos ter aula híbrida, tem gente em casa, ou a gente trabalha em casa. Vocês iam falar, professor, você fumou, você bebeu, está ficando louco. E agora, percebe-se que não vai voltar. Pode até voltar, mas não da mesma forma. Advogados não precisam mais ir em fórum. Então, por que aquelas mesas esplendorosas? Estrutura, se você for analisar hoje estrutura, aqueles escritórios que você pensa, não há necessidade. Você tem um computador, um celular e uma mesa. Então, o mundo dos negócios mudaram. E a economia, ela traz informações para que vocês, futuros e futuras advogadas, tomem as melhores decisões. Mas veja, professor, quando nós nos formarmos, nós vamos ter muitos clientes. Possivelmente, todos os dias tem coisas novas. O mundo jurídico não é mais só o porte de cadeia. Isso é coisa que até no núcleo que nós trabalhamos, a gente vai tentar mudar essa imagem. E sempre advogado é coisa que vai... Quando chega na tua empresa, na tua frente, você vê, opa, o que eu fiz? Na verdade, a prestação de serviços de advogados tem que ser preventivo. Isso que as empresas não sabem disso. Porque se vamos analisar, no início do ano, 220 milhões de dados através do Serasa estão aí.
Sendo que nós temos 210 milhões. Então tem gente morta vivendo no CPF. Mundo jurídico. Uma nova área que surgiu para vocês. Olha, o LGPD está aí. Né? Hoje as nossas informações não podem ser jogadas ao vento. É uma área para vocês. A economia ela traz isso. A pandemia trouxe para vocês um novo mercado que já tinha, mas que vocês tiveram que se reinventar, que é do direito trabalhista. Todos os dias tinha coisa para os advogados verem. Então, veja, a vertente econômica e de negócio de vocês está aumentando cada vez mais. Só que vocês têm que estar preparados para isso. Porque a partir do momento que vocês se formem, e eu vou contar um dado para vocês, mas não é só vocês que se formam. Tem aqui, tem o pessoal de manhã, daqui da Terra da Campo, tem o pessoal de outras instituições. Então, no dia depois que nós se formar lá, no domingão, né, que vocês vão me convidar, né, na formatura, o primeiro dia útil, você pensa, e agora? Estou formado, né? Então, é para vocês já começarem a analisar, né? Essas informações que a economia, a gestão dá para vocês, porque a partir do momento que vocês estiverem no mercado de trabalho ou com as empresas de vocês, vocês precisarão entender o mercado. Porque vocês vão chegar, por exemplo, vocês estão no primeiro período, vocês vão chegar lá no final, né? Vocês vão pensar na qual área que vocês vão se especializar. Ah, professor, quer ser bom em tudo. Não consegue. Nós precisamos ser especializados em cada uma área. Mas daí você vai. Trabalhista, previdenciária, tributária, criminal, civil. Isso tudo vai ter mercado a vocês. Isso tudo vai ter cliente a vocês. Só que o negócio, o jeito do negócio, ele vai ser diferente. Eu costumo falar para os meus alunos, há 20 anos atrás, ó, falando a idade, eu costumava alugar fitas em VHS, assistir filme. Tempos antigos. Há 10 anos, alugava DVD para assistir filme. Há 5 Blu-ray. Hoje, tem no meu celular, no Netflix. O entretenimento não mudou, mudou o jeito. O mundo da advocacia não mudou. A advocacia mudou o modelo de negócio. E vocês, espero que tenham, né, esse pensamento do negócio, de empresário, porque vocês serão empresários. Veja, vocês já investem na carreira de vocês. Eu, como administrador, como economista, podia pergunto a vocês se vocês já fizeram as contas de qual investimento que vocês vão fazer desde o primeiro dia até o último dia de aula. Vocês já tiveram curiosidade disso ou não? Você fez? Quanto? 50 mil. Veja, vocês estão investindo na carreira de vocês, isso é economia. E vocês têm que retornar isso para vocês mesmos, para os pais de vocês, para as esposas. Não é só a parte financeira o tempo, por isso vocês podem estar fazendo outra coisa em vez de estar aqui. Né? Então, isso dentro da economia, a gente fala sobre custo-oportunidade. Vocês estão aqui investindo já na carreira de vocês. Só que eu gostaria muito de dizer, depois da formatura, nós tudo molhado, domingão, 12 anos, espero. Na segunda-feira, a primeira ação já 20 mil reais. Daqui a 5 anos. Eu gostaria de falar isso para vocês. Mas não vai ser. Né? Então, esses 50 mil, uma coisa que tem que colocar, isso é economia, isso é gestão, em quanto tempo vocês vai retornar isso, depois de formados? Fora as coxinhas, né? Foxconn, livros, então assim, isso é economia, isso é gestão. A gente fala um pouco, ele traz informações, o mercado está aí. As pessoas estão precisando de advogados, advogadas, o setor público precisa, uma coisa que a gente precisa, na administração pública são pessoas sérias, né? E só que também, como estão precisando, tem mais pessoas vindo. Aí entra o diferencial.
Aí entra o diferencial que cada um de vocês terá. Espero que tenha. Porque nós estávamos falando sobre comércio, sobre loja. Se não me engano, em Guarapuava, 90 pessoas que se formam por ano em direito, se não me engano. Esses 90, tem que pensar que 89 pessoas fazem igual, você tem que fazer diferente. Porque nós temos que ser o diferencial. E a economia, ela traz, é um pouco mais genérica, mas traz informações para que vocês possam entender, para que vocês possam pensar, opa, veja, direito imobiliário, uma tendência que está vindo aí, a construção civil está em alta, né? Direito imobiliário está se formando hoje aqui, principalmente na nossa região, né? E não tem profissionais capacitados para isso. É um nicho de mercado para vocês. Agronegócio. Outro nicho de mercado, hoje é a startup do direito. Advocacia. Outro nicho de negócio, sucessão familiar em empresas. Veja, você tem muitos caminhos. Vão ter muitos caminhos, só que lá no final vocês têm que definir um foco e atender esse público em especial. Porque se você querer tratar tudo, a gente sabe que não consegue. Igual médico. Você tem o clínico geral, que ele te dá uma olhadinha, né, na porta e já te dá uma receita. Agora você tem o especialista. E aí que entra, pena que nós não vamos ter essa disciplina, mas empreendedorismo tem a diferença de preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quando vocês se formarem e cobrar os seus serviços, nós temos medo de cobrar. Você tem medo de cobrar. Você pensa que o outro vai ficar bravo com você. O preço é o valor que você paga. O valor, o serviço de vocês especializado que dará resultado. E a economia, ela traz todas essas informações. Traz todas essas informações para que vocês possam desenvolver o papel de vocês dentro do mundo jurídico. Tá? Então, deixa eu só. Então, esse é o pessoal de casa, tudo bem aí? Deixa eu abrir a câmera aqui. Não estão dormindo, não? Sim. Estão bem aí? Não. Então, beleza. Não. Qualquer coisa, dê um grito aí. Então, Tá pessoal, economia fornece condições de entendimento sobre a economia, seus princípios e fundamentos, agregar a partir da evolução histórica e compreensão dos institutos, conhecimento necessário do raciocínio crítico, né, da economia e o direito. Por que elas andam junto, a economia e o direito? Como eu falei. O que está acontecendo? Vamos analisar a questão econômica do país hoje. Inflação alta, né? Muitas pessoas desempregadas, hoje estão em média, formalmente, 14 milhões de pessoas desempregadas, no qual muitas dessas procuraram um advogado para ver os seus direitos. Nicho de mercado. Outro nicho de mercado que vai acontecer. Nós hoje, infelizmente, estamos passaram os 500 mil mortes através da Covid. Mas nós temos uma previdência. Aí vai vir um emaranhado de questões para vocês futuramente. Porque dentro dessas 500 mil mortes, a grande parte dessas mortes vai ter que ter pensões. Tem que ter pensões no qual precisa de um profissional especializado para trabalhar, para orientar os seus consumidores, seus clientes. Então, é nisso quando a gente fala sobre esse raciocínio crítico sobre a economia e o direito, elas andam junto. Porque as consequências da economia, ela vai dar subsídios ou ela vai abrir portas para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês. Isso é uma coisa só, previdenciário. Veja, a Ford saiu do Brasil. Quantos negócios? Porque não é só Ford, é outras empresas. Quanto isso impactou na economia de uma cidade, do trabalhador
e assim por diante. Então, ela traz essas situações. Identificar como o Estado brasileiro trata da economia. Então, por quê? A gente vai ver, né, o porquê que aumenta a taxa de juros de vez em quando, por que abaixa a taxa de juros, por que precisa deixar fixo não, diminuir a inflação. Só que nós vamos perceber que inflação baixa é ruim, inflação alta também. Então, isso vai impactar nos nossos negócios. Quais influências históricas sobre o entender na prática como funciona a intervenção do Estado na economia? E quais instrumentos? Então, vocês terão, né, daqui a um tempo, como que é o Vademecum? Vademecum, né? A Bíblia de vocês. Essa aí. Essa aí já vão sonhando. Né? E lá tem várias coisas. Diz que, por exemplo, a economia ela é livre. O mercado ele se autorregula. O governo, por exemplo, não pode falar lá no shopping, lá onde querem trabalhar, seguinte, vocês não podem vender esse copo por R$50. Tem que vender a 100. Não há essa questão. O Estado ele não pode obrigar você a fazer nada. Só que, quando tem algum problema, ele tem que intervir. Por exemplo, no auxílio emergencial do ano passado. Porque senão, muitas pessoas estavam perecendo. Como pereceram? Se vocês observarem, nos últimos meses, o quanto de pedintes, infelizmente, né? O quanto de pedintes em Guarapuava, quem é de Guarapuava sabe o que eu estou falando? Lá perto do Hiper, aqui perto do Baratão, que não é Baratão, agora é Superpão, né? Gourmetizado, mas é Baratão, né? E eterno. Então, são essas coisas que o Estado, né, que ele trabalha dentro da economia para quê? Para evitar esse tipo de coisa. Né? Aí, só que lógico, tem umas horas que não consegue, porque você vai tirar dinheiro de onde? Vamos imaginar, na pandemia, um dos princípios básicos da economia é produtividade. Quem produziu? Água. O restante. Veja, não sei se vocês tiveram a oportunidade de lidar com reformas ou construção civil nos últimos tempos. Não tem material. Não tem material. Por quê? Porque lá na pandemia as fábricas pararam, não teve produtividade. Isso influencia a curto, médio e longo prazo. Então vai influenciar hoje o que aconteceu no ano passado. E o Estado tem que intervir de alguma forma. Ele tem que dar comida para as pessoas. Ele tem que dar acesso para as pessoas. Ah, professor, mas tem lá a Bolsa Família. Só que daí entra outra situação. Tem que ter receita para isso. E lembra lá da pandemia, uma das maiores receitas do governo, o que é? Impostos. Impostos de quem produz e de quem consome. Uma coisa que nós, como consumidores, nós temos que pensar que quando a gente fala em imposto, não é aquele imposto IPVA, IPTU, não é somente aquele que você paga. Essa luz que nos ilumina, tipo, campanha da fraternidade, nós pagamos imposto. A água que nós tomamos, a luz, se não me engano, é 36%. O combustível é 55%. Então, o Estado ele tem que ter receita. Nós, como consumidores, e dos empresários também. Né? Então, é essa questão, a economia, ela traz para que a gente possa e sempre fazer, né, juntar com o direito nessas possibilidades, oportunidades de mercado que vocês terão. Só que, lógico, se atualizar. Tem que se atualizar. Tudo está mudando e vocês, daqui a 5 anos, imagine como que vai estar daqui a 5 anos o mercado de trabalho, né? O mundo empresarial e jurídico também vai mudar, né? De acordo com todas essas mudanças. Digamos assim, formalmente, né? A gente sabe que os informais, o tiozinho do pastel, aquele que chega lá 3 horas da tarde e oferece aquele pastel para você, aquele pastel que vai gordurando assim, né? Descendo o azeite,
Mas você está com fome, você vai comer. Isso. Só que daí seria uma economia em questão de auxílio ao povo. Será uma economia, tipo... Depende muito, né? Depende do cenário, porque assim... se ele não fizer nada, então esses 14 milhões, por exemplo, muitos tiveram o auxílio emergencial, muitos têm o seguro-desemprego, então, né? Então, assim, mas o problema é que não há vagas. Então, muitos desses 14 milhões não vão voltar ao mercado de trabalho. E economia, aquilo que, em 2016, nós tivemos, lógico, nas aulas eu vou mostrar para vocês, nós estávamos bem no PIB. Em 2016 nós tivemos uma queda. Depois de 2016, nada deu mais certo, assim, economicamente falando. Então, por exemplo, essa pandemia, só para você ter uma ideia, as linhas aéreas, transporte aéreo, a tendência é que se normalize ou que eles faturem pelo menos um pouco do que eles faturaram daqui a 3 anos. Por causa de todo esse movimento. Então, como você falou, esses 14 milhões, essa tendência de 9 anos, depende muito. Dentro da economia, nós temos uma palavra que se chama ceteris paribus. Se tudo continuar como está, por exemplo, evoluindo, ainda bem, a vacina, né, retome a produtividade, né, que as coisas comecem a voltar, né, essas datas de 9 anos. Mas, se no meio do caminho tem alguém que não cozinhou um morcego, como aconteceu, como dizem, né, tudo volta para trás. Então, assim, a gente sempre, na economia, a gente pensa assim, se nada mudar, daqui a 2 ou 3 anos, 4, vai voltar à normalidade. Mas é tudo tendência, porque eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, a economia não é uma ciência exata, uma ciência social, ela trabalha na sazonalidade. Como eu falei, fevereiro do ano passado era um mundo, março já era outro. Semana passada o dólar estava 5,40, hoje 5,20. Você pensa em mundo dos negócios, 20 centavos. Imagine milhões de toneladas de soja. Exportação e importação. Isso influencia diretamente. Então, a economia ela trabalha na sazonalidade. Tá? Não tem... Se fosse se fosse em linha linear, se fosse em câmbio fixo, por exemplo, você sabia o que ia acontecer daqui a 9 anos. Mas isso é impossível. Por isso que quando tem essas projeções, projetam as coisas para daqui a 9 anos. Tudo depende do cenário que vai se estabelecer. Tudo depende, assim. Então tem que tomar muito cuidado, e vocês, isso eu falo para vocês já. Hoje a gente sabe que as informações, elas vêm, né, vêm de enxurradas. Então sempre tomem cuidado, sempre busquem, né, fontes confiáveis para essas informações. Porque senão começa a ter o desespero dentro da população e assim por diante. Então tem coisas dentro da economia. O bom é que economia, ainda bem que tem os meteorologistas, que eles erram mais que os economistas durante os nossos tempos, né? Então ainda eles estão errando muita coisa. Tudo depende, como diz, tudo depende. Você vem, ontem eu vi um artigo que o nosso café vai subir. Por quê? Geou em Minas Gerais. Então uma coisa que era impossível, que você imaginava, geou em Minas Gerais, um dos principais produtores de café, que vai subir aqui. Então vai impactar no meu café, o teu café, uma coisa lá de Minas Gerais, que você nem imaginava. Né? Esse frio intenso, dizem que vai subir as nossas frutas e verduras. Então isso influencia. Mas é uma coisa que, por exemplo, o governo, todo ano, ele tem um orçamento, um plano de governo da economia e tudo mais. Então, nós vamos gastar tanto e vamos arrecadar tanto. Isso se nada der errado. Como tudo deu errado, né, nos últimos tempos. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Quais as habilidades, né, e competências que nós, né, eu quero que vocês tenham, né, através da docência, o modo de promover o entendimento do sistema econômico e seu surgimento e atualidade.
promover o entendimento dos mecanismos do Estado para interferência na economia e a ligação com o direito. Eu falei que economia é livre mercado. E o governo quase não tem alguns pontos pontuais que ele vai intervir. Mas ele intervém em momentos críticos. Crise de 29, muita gente se matando. O governo tem que intervir. Vocês lembram no ensino médio, no ensino do segundo grau, vocês ouviram a questão do queima do café? Lembram? Aquilo foi uma intervenção do governo, porque foi na mesma época da crise de 29 que os produtores de café plantaram muito sem comercialização, ou seja, sem venda. Quando você planta muito, você tem estoque. Estoque é dinheiro parado. Daí começam os fornecedores e tudo mais. O que o governo tem que fazer? Vendeu. Comprou o café a preço abaixo, mas depois ele queimou, porque não tinha demanda. O auxílio emergencial, uma intervenção do governo. Então, são essas coisas, né, que nós vamos tentar trazer para vocês, para que vocês entendam um pouco esse cenário da economia. A economia é fácil. Você tem que pensar em tal da lei de oferta e demanda. Vocês procuram por alguma coisa de produtor que produz algo. Ou seja, para eu produzir alguma coisa, eu preciso ter pessoas que comprem. Se ter mais pessoas procurando do que produtos, o que acontece com o preço? Aumenta. Se tem mais produtos do que pessoas comprando, o preço baixa. É isso a economia. É isso que a gente vai... Vamos imaginar, daqui a 5 anos, vocês... Pode falar. Muito produto para o mercado. Tem produtores que preferem tirar a linha de mercado para não ter debate, e outros preferem continuar abaixo, sabendo que está perdendo. Mas quando eles retiram do mercado para não ter debate, eles estão perdendo ou estão segurando a economia deles? Eles estão perdendo, né? Na verdade, depois a gente vai ver mas tem a questão do custo de produção. O custo de produção aumenta. Né? A gente sabe que está aumentando tudo. É luz, combustível. E o produtor, ele tem que... Esses aumentos que está tendo, né? É muito mais questão de custo de aumentar de produção do que falta de produto. Vamos imaginar. O dólar. O dólar alto. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities. Commodities são produtos a granel, né, onde entra café, laranja, soja e tudo mais. Né? O preço lá em cima do dólar. Quem favorece? Para quem vende para lá para fora, correto? Daí tem nós, que somos viciados em café. Só que você percebe que as pessoas que estão produzindo aqui no Brasil, elas estão querendo mandar lá para fora, porque é mais rentável, não sou louco? Por que eu vou mandar aqui para o pessoal aqui da Campo Real, da Sala de Direito, café, se lá na Holanda estão me pagando mais? Daí o que acontece? Eu vou lá no Superpão. Superpão, eu preciso de café. O pessoal do direito precisa de café. Né? Eles precisam estar antenados. Daí o cara do Superpão fala assim, seguinte, eu posso até vender para você. Só que você me paga o que os holandeses estão pagando? Daí você pensa, poxa, mas tá caro. Tá, se você quiser o café, você tem que pagar mais caro. É isso que está acontecendo. O Brasil ele tem um problema. Ele exporta com a primeira qualidade. Ele exporta o cacau e depois ele compra o chocolate. Tipo, ele baixa a venda dele, vendendo a matéria-prima, e compra com um preço mais alto, produtos já fabricados sabendo que pode ser beneficiado, né? É o que acontece com o combustível. Sim. Uhum. Temos um finalista que sempre vai funcionar uma história mais longa, mais grossa, acha, mais densa, coisa assim. E a gente acaba mandando para fora. De volta e tudo mais. Mas não vamos muito longe. Guarapuava era a terra das madeiras.
Então, nós tivemos madeira aqui para Brasília, né? Veja, então nós tivemos várias serrarias e tudo mais. Nunca teve nenhuma política industrial de se formar Guarapuava em um polo moveleiro, como tem em Arapongas, como tem em Bento Gonçalves. Veja bem, nós mandamos a nossa madeira para Bento Gonçalves, Arapongas, e nós compramos móveis de lá para entregar aqui com a nossa madeira. É isso que acontece. Só que isso envolve muitas outras coisas. A gente vai ver políticas industriais, política mesmo, partidária. Uma coisa que nós temos que entender, assim, quando eu falar políticas econômicas, não é nada de partidário, tá? É questão mesmo de questão de econômica. Então, são muitas coisas. Ah, mas vamos imaginar, polo moveleiro só vai influenciar o cara da fábrica de móveis? Não. Porque o móveis você precisa de parafuso. O móvel você precisa de cola. Então, você começa a desenvolver a região. Só que daí entra uma outra coisa social, que é a política partidária. Porque quando uma região ela desenvolve, a gente vai ver que crescimento econômico e desenvolvimento econômico é diferente, não é a mesma coisa. Tá? Quando uma região desenvolve economicamente, isso quer dizer o quê? Que a população daquela região tem mais renda, a população daquela região consome mais e melhor, mas tem um grande problema para os políticos, é que essa população ela se informa melhor. E o que político, da grande maioria, não quer? Que as populações se informem. Porque vamos analisar, você pega um cenário dos últimos anos político. A grande maioria dos políticos se elegem nas classes C, D e E, que trocam o voto por comida, né, por questões. Então, veja, você pega uma questão da madeira, que poderia ir lá para fora, que poderia ser aqui dentro, vai lá para fora, por outros interesses. Vocês, às vezes, ouvem assim, Ambev deixou de vir aqui na nossa região, foi Ponta Grossa. Sempre há também, infelizmente, há essas questões políticas partidárias também, do desenvolvimento da região. Agora você também vai abrir uma malteria, né? Agrária. Uhum. Porque daí tem vários incentivos, né? A gente vai ver lá no segundo bimestre, quando eu vou dar macroeconomia para vocês. Por que às vezes uma fábrica vai em outro estado do que outro? Por causa de imposto, subsídio. Vamos imaginar assim. Porque o governo, ele tem a receita através de impostos, né? Tanto de consumo como do empresário. A partir do momento que ele dá subsídios para uma empresa se instalar lá no local, vamos imaginar, dizem, eu não sei se é verdade, mas a Havan aqui diz que tem um subsídio de 20 anos que não precisa pagar impostos municipais. Lá, 10 anos atrás, quando abriu, eu ouvi isso aí, não sei se é verdade, mas só é um exemplo. Daí você pode pensar, mas professor, veja, a prefeitura está abrindo mão dos impostos da Havan? Não. A prefeitura, ela pensou assim, um dos principais objetivos do governo, você vai no tempo da eleição, qual que é? Inflação e geração de emprego. Porque a partir do momento que se instala uma empresa em uma cidade, um estado, ela gera emprego. E gerando emprego, ela gera renda. Gerando renda, ele consome. E assim vai. Esse consumo da população, como eu falei para vocês, você vai no mercado, você paga imposto. Vocês estão aqui, a Campo Real, paga imposto. Você vai abastecer, você paga imposto. Então, ela é melhor você dar subsídios para uma empresa na minha cidade, e ela traz 200, 300 empregos, do que eu deixar que ela vá embora. É briga. Mas daí você pensa, mas só 200 empregos, mas veja, diretos. Cada um desses empregados, isso eu estou chutando, né? Vamos imaginar, a Havan 200, mas cada um ou tem mulher. Então, esses 200, ele já vai para 1.000. São 1.000 pessoas indo lá no bar do seu Zé.
São 1.000 pessoas indo lá na loja da Joana, comprando e assim por diante. Se não tivesse a van, não tinha essas 1.000 pessoas. Então, é um jogo político muito grande, mas não é político partidário, é estratégia mesmo para que possa ter receita para o governo. Então, essas são manobras, né, que as políticas industriais, comerciais, eles fazem. Tá? Mas isso a gente vai ver lá no segundo bimestre, assim, que eu vou falar sobre macroeconomia, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Né? Trazer um pouco mais para a nossa realidade. Beleza até aqui? Pessoal em casa, beleza? Vê se não estão dormindo. Beleza. Ah, não, tem gente que responde aí, ó, viu? Então, vamos lá. Contribuição, então, a desenvolver a habilidade de vocês, conhecer o sistema, tudo bem. Aqui, ó, atuação da economia. Já ouviram falar do tal do CAD, que não é o futsal? Antes que fale? Não? Isso aqui é um Conselho de Administração de Defesa Econômica, que é presidido por um advogado. Hoje é uma autarquia. E o que ele faz? Lá a gente vai ver em estrutura de mercado. Já ouviram falar em cartéis? Cartéis. Sim. A Gabriela disse que sim, né? Mas aqui vocês ouviram ou não? Que falaram em cartéis de drogas. Ó. Veja como é esse pensamento, esse povo. Mas cartel, vocês lembram lá que o governo ele não pode intervir na economia, né? Literalmente. Só que, o que acontece? Às vezes, empresas e o mesmo setor se juntam em conluio, aí entra o mundo jurídico, entram em conluio para tabelar preços. Isso é muito exemplo, postos de combustíveis em cidades menores. Por quê? Vocês vão ver lá no 7º período, não lembro agora, Código do Consumidor, né, Direito do Consumidor. E nós temos o direito de ir e vir aonde nós quiser. Nós não podemos ser coagidos a comprar de uma ou duas só empresas. Isso não pode. Isso é contra nosso livre consumo. E quando poucas empresas se juntam, gera-se tal de cartel, que ele é ilegal. Aí entra, por exemplo, esse conselho. Entra o CAD. Daí a gente vai ver. Então, eles fiscalizam isso. Outra atuação do CAD, em fusões de empresas. Porque, lembrando que nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de consumir aonde nós quisermos. A partir do momento que uma empresa compra outra, eu não tenho mais esse direito. Não tenho concorrência. Por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a Perdigão e a Sadia já queriam se juntar. O CAD não deixou. Por quê? Porque só tinha Sadia e Perdigão. Não tinha livre concorrência de mercado. Então, eu só tinha que ter aquele produto da Sadia ou Perdigão. Mas, professor, por que há 10 anos foi autorizado? Por que foi autorizado 10 anos atrás? Abriu concorrência, hoje tem Seara, hoje tem Copacol. Então, o CAD autorizou. Ano passado, ou retrasado, a Vivo queria comprar, a TIM queria comprar a Vivo, ou a Vivo queria comprar a TIM, não sei qual que é a ordem. É uma dessas operadoras. O CAD não deixou. Por quê? Porque em determinadas regiões, essas operadoras iam se tornar quase 90% do mercado. Aí, o Estado ele intervém. Porque tem o direito de ir e vir. Lógico, vocês vão observar, né? Tudo isso na teoria. Na prática, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, tá? Então, isso é uma forma, né, que a gente vai trabalhar, né, dessa junção do direito com a economia, desses órgãos fiscalizadores. Apesar que no Brasil o problema são os fiscais. O fiscal não fiscaliza o fiscal, né? Então, são coisas aí que a gente tem que melhorar cada vez mais, né? Isso só os objetivos. Né? Aqui é a ementa do que a gente vai trabalhar, são 10 para as 10.
Conceito de economia mesmo, sistemas econômicos, a economia e o direito, fundamentos da microeconomia e da macro. Ou seja, a microeconomia é aqui o nosso, né? Nossa região. E a macro, a gente vai trazer inflação, PIB, essas questões de políticas industriais, inovação tecnológica, através do comércio internacional. Então, esse é o nosso elemento que a gente vai trabalhar nesse próximo semestre. A metodologia, essa questão expositiva mesmo, né? Sei que talvez das próximas semanas aí vai ter mais pessoas, então a gente trabalha mais assim nessa parte expositiva, mas sempre, né? Continua. Estou gravando a aula, eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, todos que tiverem acesso ao Classroom, né? Então eu vou disponibilizar essa aula para ficar melhor para vocês. Eu vou transformar no link do YouTube, né? Então daí eu coloco lá para vocês, a hora que vocês quiserem ver, todas as aulas vão ser assim. Então se você perdeu alguma coisa, você volta lá, até por uma forma de revisão para vocês estarem sempre, não perderem nada, né, da aula, né? Mas vai ser sempre assim, né, nesse tipo de metodologia. Agora, como vocês viram, tem o código do Classroom, eu mando antes o link, então, mais umas coisas mais nesse jeitão aí. A avaliação, né? Tudo que é bom tem que ter alguma coisa para piorar, né? Mas então, nós precisamos, exigem que vocês tenham nota. Então, o mundo exige, conspira contra vocês. Apesar que eu acho, sistema de prova, ele não é legal, mas esse é o meu pensamento. Eu acho que não é uma nota de prova que vai te definir como profissional, né? Então, mas isso eu vejo pelo povo de medicina. Você mata em cursinho e o dia da prova fica estressado, fica ansioso, não vai bem na prova. Tudo aquilo que ele fez, né? Por causa de uma prova. Não, mas digo no vestibular, né? É aprovado a semana inteira. Na verdade, é aprovado todo dia. Mas vezes só é uma prova por dia, pelo menos, né? Só não sei, a professora Elisane falou se vai ser online ou presencial, não sei ou não. Presencial? Legal. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter a nossa semana de provas, né? No dia 15 a 21 de setembro. A nossa prova bimestral valerá 6 pontos. Então, aqui. Essa prova bimestral será 3 questões dissertativas, para vocês escreverem, e 7 questões objetivas das mais variadas questões ENAD, né? Questões um pouco para vocês analisarem. Não é o que é economia, né? Não é esse tipo de perguntas, vão ter que pensar um pouco, né? E trabalhos, né, que a gente vai fazer via Classroom, via lista de exercícios, sala de aula, então assim, veja, bem tranquilão, 4 pontos. Só muda um pouco a configuração no segundo bimestre. A prof. Elisânia já falou isso com vocês também, né? Continua ainda, né, os 6 pontos de prova, só que daí vai ser dividido, porque daí nós vamos ter o desafio integrador. Ela falou isso para vocês? Então a prova valerá 6 pontos, o desafio 3 pontos, e daí o trabalho, né, mais trabalho para a gente finalizar as notas valendo 1 ponto. Mas aí vocês vão tirar de letra. E também, não sei se ela falou, ou tenha falado, tem o simulado preparatório de carreiras. Falou? Não? Esse simulado é uma prova institucional onde todas as coligadas, Campo Real, UCP, Univap, fazem uma prova no mesmo dia. Essa prova que vocês vão fazer no dia 6/10, ela vai ser de questões de conhecimentos gerais e de específicas do curso. Lógico que, como vocês estão no primeiro período, a proporção de acertos e erros vai ser menor. Mas vocês, só se mudou alguma coisa, estou falando alguma coisa errada, mas possivelmente ela vai conversar com vocês que nesse dia 6 de outubro vai ter essa prova, esse simulado. Essa prova, assim, é para quê? Todo mundo faz a prova, mas vocês não vão fazer na sala.
nessa sala. Vai ser por a ordem alfabética, vocês vão fazer em outras salas. É tipo um simulado de concurso público, que muitos de vocês estão estudando para isso. Então, vocês trazem documento, se não tiver documento, vocês não fazem a prova. E assim, ela tem um edital. Então, eu pensei que perguntaram aqui. Ela tem um edital, que vocês vão ver e tudo mais, né? E assim, dependendo da pontuação que você tiver, você elimina uma prova do bimestre. Dependendo da proporção, você ganha um ponto em cada disciplina. Ou dependendo da proporção, você escolhe uma disciplina para você para você ganhar um ponto de bonificação. Mas possivelmente, tá? A Prof. Elisânia, ela vai comentar melhor essas questões aqui para vocês, tá? Mas é uma oportunidade a mais, tá? Para vocês aí. Isso. Daí tem as fases lá, que daí no edital ele vai ter tudo certinho. Tá? Então é bonificação. Não é na média, né? Não é na nota normal, mas vai ser a mais. Você ganhando a mais, né? Professor, Oi. essa prova ela é uma vez por ano que tem? Isso, é uma vez por ano, sempre no segundo semestre, no segundo bimestre do ano. Já faz 7 anos, acho que já está essa. E todos fazem no mesmo horário, então tudo. Aí vocês têm das 7 às 22h40 também. Tá? Então, vamos lá. Aqui é a nossa bibliografia, tá? Então aqui a gente trabalha, tem aqui todos esses livros na biblioteca, tá? Também nós temos a biblioteca virtual, não sei se vocês têm conhecimento, né? Então também há muitos livros de economia que a gente vai trabalhar, né? E leituras complementares, né? Que vocês terão sempre alguma coisa. Por exemplo, né? Eu sempre trago coisas, por exemplo, no primeiro semestre nós trouxemos aqui o estudo de caso lá daquele navio do Canal de Suez, que ficou uma semana parado, aquilo impactou na economia mundial. Por que impactou? Aí a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Aqui, ó, os meus contatos, as minhas redes sociais, sigam, né? TikTok e tudo mais. Não, mas aqui, esse é o nosso ementa 22h56. Alguma pergunta? Não? Pessoal de casa? Não. Não. Então vamos lá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não é tão difícil, viu? Bem facinho. Entrem com o celular de vocês nesse www.mente.com, por favor. Se tiver também, né? Se não tiver, não tem problema. Pessoal de casa, www.mente.com. Eu quero ouvir de vocês. Economia é uma palavra. Depois que vocês colocarem www.mente.com, coloquem esse código 35333247. Vai abrir um espaço para vocês colocarem uma palavrinha. E eu quero que vocês respondam para mim. Qual é? Economia é. Só que, lógico, eu não vou deixar aqui, senão vocês vão começar a ver o que os outros estão escrevendo. Você conseguir, lógico. www. Não? Sério? Ah, não.
Que coisa! Vamos ver, mas vamos ver se vai chegar alguma coisa aí. Você entrou? Entrou? Tá, agora se põe uma palavra aí. Economia é uma palavra. Não, é mente.com. Mente. Ti. Eu ver a percepção de vocês. Código 3533 3247. Opa! Deixa eu tirar aqui, senão vocês já vão ver. No submit aí. Deu certo? Não? Pera aí. Não precisa. Mente.com. Não precisa ser. Não, você tem que entrar. Agora. 35333247. Economia é. Isso. Conseguiram, pessoal de casa ou não? Uma palavra. Sim. Ah, então tá bom. Eu tirei da tela aí para vocês não verem, não copiarem o que os outros estão fazendo. Aham. Ele tem um coraçãozinho ali, né? Tão carente, até o mentinho da carente, coraçãozinho. Professor, Fala, Luan. qual que é o código mesmo? Deixa eu ver agora. Deixa eu mostrar aqui. 35333247. Eu vou deixar já. Esse é um mapa mental digital. Tá? A gente vai trabalhar mais sobre isso, mas é assim na hora que eu peço para vocês. Né? Aqui não está sendo o caso. Viram Fátima Bernardes? É a mesma coisa. Mas se vocês perceberem, lá na Fátima, aqui não está acontecendo, mas aqui é até bom, porque cada um, aqui ó, ixi, não estou enxergando. Cheguei? 14 pessoas já me responderam. Então, assim, a partir do momento que mais pessoas foram clicando em poder, ele vai ficando maior. Ah, tá. Isso, vai destacando. Ver. 15 pessoas, mais um minutinho aí, pô. Vê se vai mais uma vez. Negócios, lucro, gestão, produtividade, movimentação de dinheiro, poder, controle, investimento, giro, oferta e demanda, progredir, ciência, desenvolvimento, comportamento e fundamental. Então, é tudo isso. Né? Então, a gente vai unir tudo isso. São 10 horas e 5 minutos. Lá, mais um. 35334237. Manda o Pix. Manda o Pix aí para nós. Quer dizer, não, eu vou mandar o Pix, né? Mas assim, então a gente sempre vai ter, né, até para vocês não dormirem, né, sempre vai ter alguma coisa, às vezes no meio da aula, no final da aula, para vocês dar uma interagida, tá? Porque senão vocês dormem e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais coisa, olha ali, ó. Tem mais. Controle de gastos, gestão, produtividade. Tinha que colocar, coloquem lá mais, fazendo um favor, copiem algumas palavras só para mostrar como ela fica maior. Coloquem lucro lá para mim, fazendo um favor. Só para vocês verem como ele vai ficando maior.
Deixa eu entrar aqui também. Coloque em lucro lá, só para vocês verificarem como fica maior essa. .com. Agora só você falou, nem o meu 4G, tá? Aqui deu. 35333247. Código. Vou colocar lucro lá, ó. Como ele escreveu ali. Lucro. Vai. E, ó. Então, sempre, às vezes, se eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa, sempre quando as pessoas elas costumam colocar palavras repetidas, as palavras vão ficando maiores, aqui a gente tem noção do que vocês estão entendendo. Pessoal, então, a minha parte de apresentação da disciplina, desde ementa, a questão avaliativa, metodologia, está feita. Algum de vocês tem alguma dúvida? Como vai ser a condução da disciplina? Pessoal em casa? Não. Estão com alguma dúvida? Não? Não. Então, assim, então o nosso próximo passo é entrar diretamente agora, né, no conteúdo. Mas lógico que hoje não vai dar tempo, eu vou dar essa colher de chá para vocês. A gente vai finalizar nossa aula de hoje, essa apresentação. Mas aí na próxima quinta-feira a gente já começa com os conteúdos de economia mesmo. Hoje foi mais uma apresentação, tirar aquela, né, aquele gelo, né, literalmente, né, o gelo, mas vocês entenderam um pouco mais a dinâmica da aula, um pouco mais sobre qual que é o motivo da economia, sistema de avaliação. Daí na próxima aula a gente já inicia aí as nossas atividades mesmo. Como espero que mais pessoas presenciais, mas também disponibilizaremos link e tudo mais. Espero que menos frio do que hoje, né? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Pode falar. O governo do estado, ele tem um juro, Tributação? Alíquota? maior do que o federal e o municipal é zerado. Assim, em todos os lugares que eu já vi, o federal, o estadual, o Municipal? federado, e o estadual é tipo 3 vezes mais que o federal. E tem que ver, por isso que tá essas brigas do STF, né, esse poder dos estados, né, assim. Uma das questões é o combustível, né? Por exemplo, o governo federal tirou, e aí o Estadual. governador não tirou. Eu vou trazer para vocês, no segundo bimestre, umas tabelas de ICMS. Por exemplo, nós temos um imposto de circulação de mercadorias e serviços. Cada estado tem uma porcentagem. Cada estado tem. Por exemplo, em São Paulo é 15% do produto. Aqui é 12%. Então, esse combustível, por exemplo, que chega até aqui, não é que o produto está caro. É essas alíquotas, os impostos que vão encarecendo ele cada vez mais, né? E como você falou dessa questão de município, depende muito. Depende muito, por exemplo, igual eu falei, às vezes o município deixa vir a van aqui para não cobrar imposto. Porque para ela, o resultado da van aqui é melhor do que se ela estivesse cobrando imposto, por exemplo. Aí depende muito da situação pontual de cada município e de cada estado. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Traz mais essas informações sempre aí para nós. Da parte do país. Da União. Isso. Para que quem às vezes está caramba. Mas É o Estado. Quem você dá a primeira atenção é o Estado. na verdade, era o município, né? Tinha que. Essas são questões, infelizmente, políticas, econômicas, que entra daí políticas partidárias, que daí tem que ver caso por caso, assim, sabe? Mas aí é isso. Pessoal de casa, tudo tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, agradeço a cada uma de vocês aí, tá? Na próxima quinta-feira a gente estará... Esse vídeo, então, amanhã... Hoje não, né?
Amanhã eu vou converter, daí mando o link para vocês. O material já está no Classroom de vocês, esse que eu passei hoje. Qualquer dúvida, fico à disposição no grupo. Lógico, sábado à tarde, não, vou estar meio molhado, possivelmente, cerveja. Mas os dias úteis, dependendo aí, eu respondo a vocês, beleza? Então, até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.